Sabemos que é bem complexo o assunto, então nós vamos tentar ser o mais simples. Queria perguntar, tá certinho aí? Tá dando um sinal beleza aí? Tá chegando beleza aí, queridos? Quero que vocês deem um sinal pra gente aí. Não travou não? Tá certinho? Tá funcionando aí? É? Então nós vamos então entrar aqui na palavra do Senhor. E queria que você pegasse a Bíblia Sagrada. E quero pedir você, irmão, fica até o final, querido. Fique até o final, porque Deus tem um compromisso com quem ama a sua palavra, viu? Aquele que persevera. E nós só vamos perseverar se a gente tiver um compromisso com a palavra e a gente se alimentar da palavra, da verdade, viu? E o livro do Apocalipse, amados, é um livro que a maioria tem medo deste livro, né? Das coisas que estão escritas neste livro, mas o livro já começa falando de bênção. O livro começa falando de bênção. É justamente para quê? Para a gente não ficar focando apenas na parte ruim, né? Fala da nossa vitória como igreja. O livro do Apocalipse, ele começa falando de bênção, falando de vitória, falando da glória de Deus. Coroa que nós vamos receber, somos galardoados. E ele finaliza também dessa forma, né? Mostrando como tudo vai finalizar, como já está acabar muito bem. Predeterminado por Deus. Realmente, não vai acabar. Nós vamos começar novamente, né? Só que começar de forma perfeita e da eternidade. Mas eu queria que você abrisse então o livro do Apocalipse. Nós vamos apenas aqui nos situar em alguns versículos. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu quero apenas fazer uma introdução, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta à igreja de Éfeso, só para você entender por que o livro do Apocalipse ele começa falando de Jesus e falando da igreja, tá, queridos? Nós queremos passar essa visão para você. Então o livro se inicia falando de Jesus, é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Versículo 3: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia e guarda as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Queridos, veja bem, olha só para você ver que o livro se inicia dizendo assim, ó, tem uma bênção para quem? Para quem ler este livro, para quem aprender. Por que a maioria não quer ler, não quer estudar esse livro? Por que existe muitas discussões teológicas concernente a isso? Porque justamente, irmãos, isso é uma estratégia de Satanás para cegar as pessoas, para poder impedir as pessoas que se preparem para as coisas que virão. Nós não temos que ter medo das coisas que fala aqui neste livro, mas temos que focar primeiramente nas promessas de Deus. Então existem promessas de Deus aqui contidas nesse livro, bênçãos para a igreja, irmãos. É isso que você tem que entender. Existem promessas, e muitas promessas neste livro aqui para a igreja, bênçãos, promessas, coisas sobrenaturais. Então bem-aventurado vai ser aquele que lê, aquele que ouvir, aquele que aprender. Tá bom, meu querido? Não é para você ficar com mais medo, não é para você ter pesadelo durante a noite, né? Ter segurança, né? Algumas pessoas viram nos status aí a divulgação, falaram, eu não vou querer assistir essa live não, porque eu tenho medo, não quero nem saber o que vai acontecer, porque não está preparado. Realmente. Mas, amados, veja bem, Jesus ele é o centro da palavra, Jesus é o centro do evangelho, é o centro da nossa fé. Jesus ele é o centro da existência de todas as coisas, da criação. Jesus, ele, quando foi descer aqui na terra, ele se esvaziou da sua glória. O Filho de Deus se esvaziou da sua glória, veio como homem. Jesus era 100% homem, ele veio como homem, porém um homem perfeito. Jesus não tinha pecado.
Ele se fez pecador para aplicar a justiça sobre a nossa vida. Ele se fez pecador para poder assumir a nossa culpa, né, a nossa dívida. Então todos nós sabemos que Jesus, ele foi vencedor, ele foi vitorioso, ele venceu ali na cruz. Ele foi obediente, foi fiel até o final, até na sua morte ali na cruz. E a ressurreição de Jesus foi a aprovação de Deus. Deus aprovou o sacrifício de Jesus. Então o sacrifício dele foi aceitável a Deus. E Jesus ressuscita. Depois da sua ressurreição, Jesus, ele sobe aos céus e ele entra agora, o corpo de Jesus, o corpo que foi depois glorificado, ressuscitado, agora entra aos céus. E ele assenta à direita do Pai. Sentado no trono. Está sentado, nós cantamos aqui. Ele é o alfa, é o ômega, o primeiro, o último, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Jesus. É importante a gente conhecer a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Ele não é só aquele homem que morreu ali na cruz do Calvário, mas ele é muito mais além do que isso. Paulo vai falar que Jesus é tudo. Jesus é tudo. Tá bom, meu querido? Nós precisamos conhecer quem é Jesus. E o livro do Apocalipse, por isso que diz, é a revelação de Jesus. É a revelação de Jesus. Nós só vamos adorar a Deus de verdade. Nós só vamos chegar ao Pai. Nós só vamos ter uma transformação na nossa vida se a gente tiver essa revelação de quem é Jesus. Aí eu quero te perguntar, por que as pessoas têm medo deste livro? Porque isso é uma estratégia satânica de Satanás para impedir as pessoas de conhecer quem é Jesus. Porque ele é apaixonante. Sim, quem conhece ele se apaixona com ele. Quem conhece Jesus fica apaixonado, fica maravilhado. Esse livro começa dizendo, tem uma bênção para vocês. Podem ler, podem estudar. E eu não estou aqui, irmãos, para poder ter discussões teológicas. Talvez outros pastores vão entrar aí também na live. Não hoje, mas talvez outro dia pode entrar. Porque nós vamos tentar discorrer sobre o livro do Apocalipse. Mas eu não quero discutir, eu não quero colocar polêmica em nada. Nós vamos trazer aqui o que for bênção para a sua vida. Nós vamos extrair o que for bênção para a sua vida. Nessa introdução, aqui nós observamos a pessoa de Jesus, depois fala sobre a carta. Essa revelação é para quem? Então aqui vai dizer que essa revelação, esse livro da revelação do Apocalipse, foi escrito para a igreja. É para a igreja tomar ciência das coisas que iria acontecer. Aí eu pergunto para você, irmão, você que é crente, você que faz parte da igreja, você tem tomado ciência do que está escrito nesse livro? Esse livro foi escrito para nós. Esse livro foi escrito para a igreja. Deus deu essa revelação para João, o apóstolo João, quando ele estava ali na ilha de Patmos. Ele era um prisioneiro, né? E ele foi preso por quê? Ele cometeu algum crime? Palavra de Jesus. Qual foi o crime que ele cometeu? Falar de Pregar Jesus, a pregar palavra, o amor de Jesus, ser testemunha do amor. Isso é testemunho de Jesus. Isso lhe custou a liberdade aqui nessa terra. Mas enquanto as portas estavam trancadas para ele aqui neste mundo, as prisões, né, ali dentro daquela cela, as portas trancadas, uma porta se abriu no céu para ele. Aleluia. Nosso escape é para cima mesmo. Sim. Só para cima. O nosso escape é para cima, meu querido. É isso que o livro do Apocalipse, ele já começa dizendo pra gente, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para frente, não olha para trás, não olha para o horizontal, olha para a vertical, olha para cima. Jesus falou, quando vocês verem esses sinais acontecer, não é para ter medo, é para regozijar. Alegrar. É para ter alegria. Aleluia, está chegando a nossa redenção. Erga a cabeça e olha para os céus. Irmãos, é revelação de Deus. Jesus se revelando a nós, e agora ele se revelando à igreja. Ele manda essa carta para a igreja. Ele manda essa carta, e nós vemos aqui o endereçamento, são 7 igrejas da Ásia, que existiu realmente essas igrejas, né? Igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas, cada uma tem uma representação, mas elas realmente existiram. Existe um contexto literal, histórico, que elas viveram, né? Só que para nós se torna uma revelação, existe uma simbologia que nós vamos estudar sobre isso. Então veja bem, aqui no capítulo 1, vai falar o que para a igreja? Aí no versículo de número 5, vai falar aqui, ó. Vamos ler o 4 aqui, ó. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é. Veja bem, quem está falando aqui é João, mas quem é o autor da carta é Jesus. Essa carta que João estava escrevendo com seus punhos, ele está dizendo, isso vem da parte daquele que é, daquele que há de vir,
daquele que era, daquele que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos de Deus. Ele está dizendo que não é coisa minha, não foi eu que inventei. Este livro não foi escrito por homens. Ele pode ter escrevido sim, mas o autor é o próprio Senhor Jesus. E ele ainda diz: os 7 Espíritos de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha João enfatizando aqui: Jesus se tornou soberano, ele se tornou rei dos reis. Sim. A partir de agora, desde quando Jesus ele subiu aos céus, ele se tornou rei dos reis, soberano. É ele que tem o domínio sobre os reis. Então eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, quero dizer aqui até para minha esposa aqui o seguinte: nós não temos que tentar defender Jesus. Ele que é o nosso advogado. Ele que é o nosso advogado. E eu vejo muita gente assim: não, Deus não tem nada a ver com isso. As coisas que estão acontecendo hoje, Deus não tem nada a ver com isso, tá? Tá cheio de gente querendo defender Deus. Mas a Bíblia fala assim, irmãos. A Bíblia fala assim de um Deus que nos ama, assim, João 3,16. Um Deus que o amor dele é um imenso amor. Nós não podemos calcular o amor de Deus. De tal maneira que nem soube explicar. De tal maneira, mas é o mesmo Deus. Ele é aquele que era quando no Antigo Testamento, aquele que matou o exército de Faraó todinho. É aquele que colocou, Deus ele permitiu, colocou o povo de Israel em cativeiro por 430 anos, escravo de Faraó. É o mesmo Deus. Ele não muda. Ele não muda. Ele é aquele que era, aquele que há de vir. Nós não temos que ficar defendendo Deus. Não é Deus que... Sim, é Deus. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é soberano. Sim. Aqui está enfatizando. O autor dessa carta, ele é soberano. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Glória a Deus. Pastor, então agora eu estou ficando com raivinha de Deus, porque ele está... Deus está permitindo. É Deus que está fazendo tudo isso aí, essa crise que está tendo. Pastor, tá chegando até no meu bolso já estou tendo crise financeira. Não fico com raivinha de Deus, não, porque Deus sabe o que faz. Ele é justo. É um propósito maior. Isso é a justiça dele. Isso. Existe um propósito maior. Em toda tribulação tem um propósito maior. Sim. E veja então que João ele vai discriminando aqui quem é esse autor dessa carta, né? Você está com a Bíblia aberta aí, você pode acompanhar para você ver. Aquele que nos ama, está dizendo, ele é soberano, sim, ele é o mesmo, ele é aquele que faz justiça, ele é aquele que se ira contra o pecado, mas ele é aquele que nos ama. Amém. Não esqueça disso, irmão. Conhecer a Deus não é você ficar só de uma face de Deus. Não, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é perdão. Não, Deus é perdão. Eu posso fazer o que eu quiser, que Deus está me perdoando, que Deus me ama. Não esqueça do outro lado de Deus também. Deus também tem outras características. É por isso que aqui até fala 7 Espíritos de Deus. Não é que existe 7 Espíritos, né? Aí são 7 atributos de Deus que fazem ele ser Deus. Por exemplo, Deus, ele tem sabedoria. Sabedoria vem de Deus, né? A soberania, Deus é soberano, ele é Senhor. Então são características que faz ele ser Deus. Então aqui João, ele também vai dizer aqui, queridos, olha, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O amor de Jesus foi tão grande para você, tão grande para nós, que nos libertou. O pecado, ninguém tem força contra o pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas Jesus, o amor de Jesus foi tão grande que ele arrancou a gente daquela escravidão. Nós não tínhamos força para enfrentar o pecado. Quem está preso não consegue se libertar sozinho. Tem que alguém vir quebrar as algemas para libertar, abrir as algemas, quebrar os grilhões. O preso não consegue sozinho se libertar. Não consegue. Então a salvação, ela vem de quem? De Jesus. Vem de Deus, ela vem de Jesus. Isso é dom de Deus. A salvação é dom de Deus, não é por mérito. Não é por obras, para que ninguém não é por obras, não é por mérito, é totalmente dom de Deus, é graça de Deus, é dom de que Deus. Nós não merecemos. Ele nos amou tanto que ele nos deu esse presente, nos deu esse dom, o dom mais precioso, a vida eterna. Agora, queridos, para a gente poder fechar essa introdução aqui, olha só para a gente poder fechar essa introdução aqui. Versículo 6: e nos constituiu reino, sacerdotes para
seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio. Aqui é onde eu quero fechar aqui as minhas palavras, para a gente poder ir para o próximo passo. Quando aqui diz, João dizendo, que toda a obra de Jesus, toda a soberania dele, tudo que ele fez, foi para quê? Foi para nos transformar em reino. Quando Jesus falou assim, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus chegou, né? Chegou aonde? Você está vendo o reino de Deus aqui? Ele é invisível, ele está em nós. Ele está em dentro de mim. Ele reina em mim, reina em você. Então, qual que é a obra de Jesus? A obra de Jesus, amados, a obra dele é nos constituir como reino. Primeiramente, na sua primeira vinda, ele veio para reinar sobre nós. Ele veio para nos transformar no santuário do seu Espírito. Nós somos morada de Deus. Deus está em nós. Nós hoje somos o templo. Ele não habita mais numa estrutura física. Ele habita em mim, em você. Sim. Então nós podemos entender o quê? Que há mais de 2000 anos, presta atenção nisso aqui, Jesus está reinando sobre a igreja. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas ainda, qual que é o foco de Jesus até então? Reinar sobre a igreja. É isso que está dizendo aqui. Nos constituiu reino, sacerdote para Deus. A Ele a glória e o domínio. Agora veja bem, o versículo 7 vai dizer que Ele vai vir com as nuvens e todo olho verá. Nessa segunda vinda, queridos, então veja bem, na segunda vinda, a primeira vinda, ele veio para poder reinar sobre a igreja. Na segunda vinda agora, ele vai vir com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. E dessa vez ele vai vir para reinar sobre toda a terra. Ele vai reinar sobre os reis, sobre toda a terra. Por isso que são duas vindas, é isso que nós temos que entender. O que é o livro do Apocalipse? Ele vai retratar justamente isso. Na primeira fase, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro quadro do Apocalipse, é Cristo reinando sobre a igreja. Então nós vamos ver aqui nesse primeiro capítulo, falando Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro. O que é os 7 castiçais de ouro? É a igreja. Essa carta foi endereçada para as 7 igrejas, que são os 7 castiçais de ouro, que representam nós, o reino de Deus, o reino de Jesus. Jesus reina sobre a igreja, sobre os 7 castiçais de ouro. Então ele caminha, quando ele caminha no meio dos 7 castiçais, é porque ele é o dono da obra, ele está cuidando da obra. Tá bom, queridos? Então existe um zelo de Jesus para com a sua igreja. Mas depois nós vamos ver na outra parte do livro do Apocalipse, nós vamos ver Jesus reinando sobre os reinos da terra. Tá certo? Aí é onde que todo mundo assusta, quando vai ver as pragas, quando vai ver né? Quando vai ver as taças, né? Vai ver os selos sendo quebrados, os cavaleiros do Apocalipse, todo mundo assusta. Então isso vai acontecer quando? Quando Jesus, ele for vir para a terra de forma visível, para poder reinar sobre a terra, ele tomar o reino literalmente, fisicamente. Mas agora, até então, ele está reinando de forma espiritual sobre a igreja. Amém. Ele é Rei dos reis, ele é Rei sobre a igreja, e ele nos constituiu reino e sacerdotes. É isso que está dizendo aqui. Então Jesus, ele tem um amor pela sua igreja, ele tem um zelo. Então a partir do versículo 12 vai dizer ali: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, João dizendo: caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não tenha medo.
Aleluia. Amém. É isso, é essa palavra de Jesus para a igreja. Viu? É essa palavra de Jesus para a igreja. Lembra quando Jesus ressuscitou e ele foi visitar os discípulos? Os discípulos estavam com o quê no coração? Com muito medo. Eles estavam com medo, preocupados, em pânico, né? E eles ficaram ali trancados dentro de casa. E de repente Jesus, ele atravessou a parede, entrou lá dentro e disse: a paz seja convosco, né? Não tenha medo, O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sim. Depois que você tem Deus, o amor, você não tem medo Sim. do que vai acontecer. Porque você está seguro no amor de Deus. Sim. Então a palavra inicial para a igreja do livro do Apocalipse é o quê? Não tenha medo. Não tem mais. Não tenha medo, se alegre, regozije, contempla a glória do Senhor. Veja quem é o dono dessa obra, quem ele é, veja o poder que ele tem. Jesus, olha o poder que ele tem, olha a glória que ele tem. Sim, o Todo-Poderoso. Sim. Então, irmãos, essa carta é uma carta do próprio Jesus para nós. Imagino que se você receber uma carta de uma pessoa que você ama, seu marido, você gostaria de lê-la, né, várias vezes. É o amor, é a expressão do amor. Eu quero ver o que ele falou para mim. Então a gente também tem esse interesse numa carta de Jesus para nós que somos seus amados. Por isso, esse interesse de ler detalhadamente o que Jesus tem para nós. Ele nos ama, o que Jesus tem para a sua igreja e a recompensa dos ímpios também. O que ele vai fazer com aquele povo que aflige a sua igreja, a sua noiva amada. Qual a recompensa? Nós não temos que fazer nada contra este mundo. É o Senhor que nos defende. E essa carta de amor para nós queremos lê-la todos os dias. É uma carta do nosso amado para nós. Os cuidados dele. Isso. E quando você lê, você sabe que ele cuida de você, que você não tem que temer nada que o governo vai fazer. Você não tem que temer o mal, não tem que temer nada. Nós estamos seguros aqui na carta que ele nos deixou, uma carta de amor. Amém? Antes da gente começar aqui a ler sobre as cartas das igrejas, né, as 7 igrejas, eu quero cantar mais um louvor, aproveitar o Léo, né, que ele veio. E a gente vai fazer mais um louvor aqui para o Senhor, porque Ele é soberano. Ele é soberano sobre toda a terra. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele não é apenas o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. E nós andamos segundo o que Ele nos ordenou. Aleluias. Aleluias. Tu és lindo, Deus. Nós chamamos, sim, não apenas de palavras. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Ele é soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Desta glória que tens, tu te importas comigo também. E nesse amor tão grande, elevo-me, amarro-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E nesse amor tão grande, elevo-me, amarro-me a ti. Tu és tremendo. Ele é soberano. Apesar
apesar de toda a sua glória, que enche os céus e enche a terra, Ele se importa com nós aqui. Apesar de toda a sua glória, Ele se importa comigo na minha simples casa. Ele se importa com nós, os nossos pequenos detalhes, nossos pequenos probleminhas. Ele se importa conosco, sim. Apesar de tudo isso, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui sobre agora o capítulo 2 de Apocalipse. As cartas, então, né? Das igrejas. Essas igrejas ainda continuam até hoje. Se você for ler as cartas aqui, as 7 igrejas, tem ainda essas igrejas. E o que é a recomendação de Jesus para estas igrejas? Que o Senhor vai vir buscar uma igreja pura, que não se contaminou com muitas brancas, uma igreja lavada, uma igreja que não está vendida, que não se compactua com o mundo. Vamos ver então qual igreja nós estamos sendo, se nós fazemos parte da noiva, se nós fazemos parte da igreja que vai subir. Você está numa igreja não quer dizer que você está fazendo parte da noiva. Então vamos verificar, nos atentar para a sua palavra, ver as recomendações do Senhor. Nós vemos que nessas cartas o Senhor, a palavra do Senhor, ele vê as obras das igrejas, Ele conhece o trabalho de todas as igrejas, até porque todas as igrejas que estão em funcionamento têm obras, então Ele conhece suas obras. A mensagem, ele pontua os pontos positivos, né, das igrejas. Sim, Ele vê as coisas boas, mas Ele também chama a atenção para aquilo que precisa de ser consertado. Ele tem um cuidado, Ele passeia no meio das igrejas. Ele é o nosso castiçal, Ele é a nossa luz. Se a igreja estiver aprovada por Ele, aí Ele vai provar o mundo, né? Sim. Primeiro, o fogo da aprovação de Deus vem pela igreja. Exatamente. Deus vai provar a igreja primeiro. E a igreja sendo aprovada, esse fogo vai provar o mundo. Exatamente. E diz a Bíblia que o mundo é como uma palha, né? Então, sim, será destruído, porque as obras do mundo é como palha. Sim, e a igreja do Senhor que vai subir é uma igreja realmente santificada. O que é uma coisa santificada? É uma coisa separada. Ela não anda de mãos dadas com o mundo, ela ama o pecador, mas ela não compactua com o pecado, com as obras infrutíferas das trevas. É uma igreja santificada, separada. E o Senhor ainda fala, o Senhor Jesus ainda fala: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Então a mensagem para essas igrejas é: arrepende-te. O arrependimento é a mensagem principal. Que tem jeito. Tá assim, tá ruim, tá errado, saiu fora, mas tem jeito. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Então a primeira carta, aqui no capítulo 2, é a carta para a igreja de Éfeso. Para uma igreja sofredora. Essa igreja ainda existe, as igrejas que sofrem por amor do nome de Jesus. E essa igreja não é só um ajuntamento de pessoas, é eu e você que somos igreja do Senhor. Essa carta é para mim, é para você, e nós vamos verificar qual igreja nós estamos sendo, se é a igreja que o Senhor aprova, se é a igreja que o Senhor realmente que vai vir buscar. Tem 7 cartas aqui, são 7 igrejas. Nós temos 2 aqui que não levou assim uma advertência, né? Que é a igreja de Esmirna, que era uma igreja muito pobre e sofredora. O Senhor não teve nada que falar dela. E a igreja de Filadélfia, que é a igreja fervorosa. Mas todas as outras igrejas, o Senhor teve as advertências para ela. Então vamos nos atentar para essas advertências, para nós subirmos com o Senhor Jesus, porque já Ele está vindo. Nosso noivo vem aí, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora, você abrindo parênteses, né, sobre o que a Andréia está dizendo aqui, sobre o arrependimento, existe uma diferença do arrependimento aqui da igreja, né, que Jesus ele vai dizer, vai dar uma ordem: arrepende enquanto eu dou tempo para vocês, vou dar um tempo para vocês se arrepender. Existe essa diferença do arrependimento da igreja, que o Apocalipse está dizendo, e o arrependimento do ímpio também, né? São diferentes. Aqui no caso está falando de uma igreja que foi salva, foi santificada por Jesus. Mas não pode deixar de arrepender. Sim, mas o que acontece? Jesus, ele dá responsabilidade para a igreja. Não é o fato de que nós somos crentes que acabou, tá tudo certo, tudo perfeito, agora é daqui para o céu. Não é assim. De glória em glória, o nosso aperfeiçoamento. Então Jesus, ele salvou, sim, ele salvou a igreja, ele tem salvado a igreja, ele tem chamado pessoas, ele tem ido atrás das ovelhas. Mas às vezes você vê, por que igrejas, por que crentes, por que pessoas dão mau testemunho
testemunho. Por que Deus permite isso? Isso é a responsabilidade. Se Deus nos chamou, nos salvou, a gente tem que agora exercitar essa salvação. Nós temos que amadurecer. A Bíblia fala de um crescimento. Crescer na graça e no conhecimento. Maturidade. Na maturidade. A Bíblia fala sobre maturidade. Então, quando Jesus ele vai retratar com essas igrejas aqui, ele está cobrando, ele está falando assim, ó, eu tenho visto coisas positivas, coisas boas, eu tenho aprovado, mas tem umas que vocês têm que corrigir, têm que acertar. Tá, queridos? Isso é para a igreja. Mas esse arrependimento é um arrependimento das nossas más obras. Porque às vezes a gente acha que está fazendo algo certo e não estamos fazendo certo, né? E o momento que nós estamos vivendo hoje no cenário mundial é um momento que Deus está tratando com a igreja. Eu tenho certeza que esse momento que nós estamos vivendo hoje, Andréia, da igreja, é o momento que Deus está tratando para a gente rever muita coisa. Sim, é o tempo que Ele está nos dando, é um tempo de conserto mesmo, de arrependimento, porque Ele está vindo e não quer que ninguém se perca. Ele quer levar toda a sua igreja, todos aqueles que falam que o amam, né? Ele quer levar para morar com Ele. Mas uma coisa que Deus não pode quebrar é a sua palavra, é seus princípios. Deus não vai quebrar princípio para nos beneficiar. Às vezes você acha que vai chegar lá, Senhor, mas eu fui na igreja todo dia, eu fiz isso, eu dei dízimo, eu fiz caridade. Você pode ter dado seu corpo para ser queimado. Se você permanecer na iniquidade, fazendo aquilo que a palavra de Deus, com a palavra dele, condena, ele não pode ir contra a sua palavra. Tem uma coisa que Deus não faz, é ir contra aquilo que ele falou, porque ele é fiel. Então ele não quebra princípios. Então por isso nós temos a tentar saber exatamente o que ele espera de nós para a gente chegar lá e encaixar na Bíblia. Para entrar, não vai ter, sim, você foi 50 anos de crente, foi, mas você deixou isso aqui, não passa aqui, está aqui, não passa. Sim, então a gente tem que enquadrar realmente na palavra de Deus. Ele nos ama sim, mas a palavra dele, ele não pode ir contra a sua palavra. Ele é fiel. Tem muita gente, eu vou falar se a maioria dos crentes hoje, eles se preocupam só assim, se eu ir para o céu tá bom demais, né? Então a gente vê isso, queridos, na prática. Essa é a verdade. As pessoas estão vindo arrastadas para a igreja. A verdade é essa. Você vai olhar para a escola dominical, né? Você vai olhar para a escola dominical, é uma mixaria de gente, culto de oração, uma mixaria de gente. Porque as pessoas estão pensando assim, eu indo para o céu tá bom demais. Mas Deus não quer que você só vá para o céu. Existe um plano de Deus, existe um empreendimento de Deus que Ele quer que nós sejamos cooperadores. Paulo falou, nós somos cooperadores de Cristo. Do reino dele, para expandir o reino dele. É uma obra, por isso que Ele falou, eu constituí vocês para ser reinos e sacerdotes. Sim. Né? Não é pra gente ficar só de braço cruzado, falar, eu já aceitei Jesus, sou crente, fui batizado, tomo a ceia. Vou na igreja, tomo a ceia, dou minha oferta, dou uma cesta de vez em quando, não é isso. Então veja uma coisa, a Bíblia fala que a árvore que não der fruto vai ser cortada e jogada no fogo. Você pode estar dentro da igreja, se você se acomodar, não frutificar, não produzir, viu? Não é, a salvação não é pelas obras, mas todo salvo tem obras. Exatamente. Você entendeu essa? A salvação não é pelas obras, mas todo salvo tem obra. Eu não faço nada, então você não é salvo. Porque o salvo que aceitou o sangue de Jesus, o salvo que recebeu a graça de Jesus, aleluia, este salvo, ele vai produzir frutos, porque ele é uma árvore cuidada pelo próprio Jesus. Sim, e ele poda, às vezes a gente dá uma podada na gente sim, mas é pra gente produzir mais, né? É porque ele quer mesmo. É bom você falar isso daí, porque ninguém gosta de passar luta, né? Não, mas nós não vai passar por isso não, o mundo tá passando, né, Léo? O mundo tá passando, mas nós não, eu sou crente. Olha o que tá falando aqui no versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Olha o que João tá dizendo. Tá dizendo, ser crente não é só se deleitar no reino, não é só viver na prosperidade do reino, mas é passar por tribulação, é perseverar. É fogo. A perseverança na tribulação, ela é benéfica pra gente. Ela vai nos tornar pessoas com esperança, pessoas maduras, pacientes, sabe? Então, assim,
a Bíblia vai falar sobre tribulação. Aí nós vamos chegar um dia nessa parte. Alguém vai falar assim: o crente, a igreja, vai passar pela grande tribulação? Será que vai? Nós não vamos responder hoje, não. Viu? Será que o crente vai ser arrebatado e não vai passar pela grande tribulação? Vai ser poupado? Ou nós vamos passar pela grande tribulação? Quem aqui acha? Vamos lá, eu quero até que você interaja comigo aqui. Coloca aí pra gente aí. Quem acha que a igreja vai passar pela... Quem acha que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar pela grande tribulação, coloca aí. Eu acho, pastor, eu acho que nós vamos ser arrebatados. Enquanto eles respondem aí, vamos ler aqui. Vamos lá. A carta à igreja de Éfeso escreve ao anjo, quando fala ao anjo, é o pastor da igreja. Essas cartas foram endereçadas aos pastores das igrejas, porque é eles que vão dar conta, né, das almas. Sim, então tem que, tipo assim, eu sou independente, eu não preciso de pastor, preciso sim. E diz aqui no versículo 16 que na mão direita dele tinha 7 estrelas, sim, que são os pastores. Hebreus 13:8 fala que os pastores vão dar conta, né, dessas almas, se ele levou elas mesmo pelo caminho da santificação, da santidade. Então a cobrança vai ser muito maior para o pastor. Orem pelos pastores. Então, escreve ao anjo, ao pastor da igreja que está em Éfeso, Jesus dizendo a João: isso diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão, o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, conheço as tuas obras. Ele falando para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras. Ele vê as obras da igreja, o teu trabalho, a tua paciência, e que tu não podes suportar os maus, e provaste os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Que fala que essa igreja, ela não suportou os maus dentro da igreja, porque tem o fraco, tem aquele que quer, tá pelejando, mas tem as pessoas más que querem deturpar, que querem corromper. Então a igreja não pode suportar as pessoas más mesmo, que não querem se arrepender, que é dado chance para arrepender, que é mostrado o caminho. Então Jesus falou para essa igreja: coisa boa, você não suportou os homens maus, e provaste os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ele prova as pessoas e vê quem que está na mentira, porque os que usam de engano realmente não prevalecem na casa de Deus. Sim. E como que eles provam? Como que eles defendiam a fé deles contra esses falsos apóstolos? Era na palavra. Se eles não estudassem a palavra, não aprendessem a palavra, como que eles iam se defender? Exatamente. Como que eles não iam cair nos enganos, né? Então pode ver que a nossa vitória, ela depende totalmente da palavra. Jesus, ele venceu o diabo, que é o maior enganador. Na palavra. Exatamente. Né? Então na nada palavra. substitui a não palavra. Substitui. Por isso que esse livro ele fala: você quer ser abençoado, bem-aventurado? Leia ele, estude ele, para você não ser enganado nos últimos dias, né? E a carta continua, né? Jesus falando, né? Eu tenho visto o teu trabalho, as tuas obras, a tua paciência, não suportaste os maus e sofreste. A igreja sofre, sim. Sofreste, trabalhaste pelo meu nome. Jesus falou: você trabalhou pelo meu nome, porque a gente vê a igreja trabalhando pelo nome da igreja, do ministério, do pastor, do apóstolo. Não, mas é o nome de Jesus. Jesus falou: você trabalhou pelo meu nome e não te cansaste. Então o trabalho é incansável, sim. Ele revigora nossas forças, ele renova as nossas forças, sim. Então você não deve cansar de fazer o bem, porque ao nosso tempo, ao tempo nós colheremos. Então o Senhor fala: tu trabalhaste pelo teu nome. A igreja verdadeira trabalha pelo nome, não do seu líder que fundou a igreja, não do seu ministério, mas trabalha pelo nome, nome de Jesus. Então quer dizer que Jesus, ele avalia nossas obras? Sim, totalmente. Ele conhece se são boas, se são más, quais as intenções das nossas obras. E aquelas que a gente pensa assim: não, Jesus não vai ver. Ele vê tudo, oculta aquilo que as pessoas não estão vendo, a intenção ele vê. E ele fala assim ainda, né? Tudo bem, né? Eu estou vendo isso tudo, as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, não suportaste os maus, tu sofre, trabalhaste pelo meu nome, não cansaste, mas ainda não tá bom, tem alguma coisa contra ti. Você deixou o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. O que é o primeiro amor? É a cruz. É a cruz que é o primeiro. O nosso primeiro amor é a cruz. Que é um amor maior do que aquele que foi exposto na cruz. O primeiro amor é o amor de Jesus. Foi o amor de Jesus. A graça, né? O amor. Você deixou, você desceu da graça, né? Você estava fazendo essas coisas. Deixou a simplicidade, se tornou merecedor. Você fez tanta obra, tá se achando. Essa igreja era uma igreja teológica, né? Era uma igreja de seminaristas teológicos, né? Era uma igreja que dominava muito bem a teologia, mas
faltava algo, fervor no espírito. Fervor, não adianta, amados, a gente também ser letrados na teologia, mas faltar conhecer sobre Deus, mas fervor. Não conhecer Ele com aquela paixão, com aquele fogo que não pode apagar dentro de nós. E acaba que quando a gente conhece demais e não tem o fervor, a gente se torna religioso. Se torna merecedor. E religioso, merecedor, né? Vaidoso. Então o questionamento de Jesus com eles era esse: vocês perderam aquela simplicidade, porque todos nós, quando você nasceu no Evangelho, Sim. né? Nasceu no Evangelho. Ela nasceu no bercinho Evangelho. Como é que você brincava quando você era criança? Brincava de culto. Brincava de culto. Pegava a Bíblia com meus irmãos, a harpa, ficava lá brincando. Agora ela vai cantar, ela vai pregar, outra vai dirigir o culto. Brincava de culto. A gente não tinha qualidade de brinquedo, Sim. Nossa brincadeira era fazer culto. Então, no meu caso, eu fui converter com 18 anos, mas eu tive experiências, sabe, espirituais. No início, o que leva a gente para o caminho do Senhor, para essa vida, para essa entrega, é as experiências que a gente tem. Sim, é a experiência. Não é o convencimento teológico. Ninguém sentou assim na minha frente e me convenceu teologicamente para mim aceitar Jesus. Mas foi uma experiência que eu tive. Ele se revelou para mim, eu tive uma experiência. O que eu senti com Jesus, amados, naquele dia, foi algo que marcou a minha vida. É isso que o Senhor está falando com a igreja de Éfeso aqui, olha. A teologia de vocês não vai sustentar vocês para perseverar até o final. Vocês precisam de ter um fogo queimando o coração. Aleluia! Esse fogo é maravilhoso. Essa paixão. Precisa ter um fogo queimando o coração. Não adianta você aprender desde criança. Você aprende a Bíblia Sagrada, aprende tudo na escola dominical, você sabe tudo. Mas se você não provar do fogo de Deus, você fica uma superioridade que eu sei, eu conheço, eu sei de tudo, eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E acaba que você fica orgulhoso, né? Arrogante, se achando melhor do que os outros que não sabem nada. Então, irmãos, é fogo queimando, incendiando. Então Jesus ainda fala: lembra-te depois de onde caíste, que ela caiu, a igreja. Ela sofria, fazia aquilo tudo, as tuas obras maravilhosas, mas ela caiu, largou o primeiro amor. Então ele fala assim: arrepende-te, tem jeito, arrepende-te, pratica as primeiras obras, volta para a cruz. Mas então quer dizer que cair aqui não é cair no pecado? Não, é cair da graça, né? Cair da mensagem, da cruz. Tem pessoas, vão ver. Cair da graça é ficar no merecimento. Sim. Eu mereço. Olha, muita gente fala assim: fulano caiu, desviou, porque eu vi ele no boteco ali bebendo, via fumando um cigarro. Mas tá cheio de gente na igreja caído, sabe por quê? Perdeu fervor no espírito. Estão caídos. Vocês estão vendo, amados, o que o livro do Apocalipse, olha o que o livro do Apocalipse está tratando com a gente aqui. Não é um livro para você desprezar e ter medo, achar que está falando as pragas, né, as trombetas, os flagelos. Isso é lá para frente, porque primeiro Deus está fazendo uma obra maravilhosa e linda sobre a igreja. Sim. E nós temos que enxergar essa beleza sobrenatural. Temos que enxergar que existe um relacionamento de Jesus. Ele anda, ele passeia, irmãos. Ele passeia no meio da igreja, no meio da obra dele. Ele está passeando e cuidando. E os olhos dele são como chama de fogo. Ele vê todas as coisas. Ele sabe que está no seu coração. Olha, eu vou falar para vocês a verdade. Nós estamos vivendo um tempo único. Nós estamos vivendo um momento especial, porque o momento que nós estamos vivendo é o próprio Jesus que está tratando com a igreja. Viu? Não é governadores, não é presidente, não é prefeito que está prendendo gente dentro de casa, não. Viu? Porque João, ele estava preso na ilha de Patmos, em uma prisão. Viu? As autoridades levou ele para lá, prendeu ele. Mas ele estava ali e o seu espírito estava livre. Glória a Deus. O corpo dele estava preso. Ele estava ali exilado, mas ele estava indo no céu, um contato direto com o céu. Quer saber de uma coisa? Não tem isolamento para crente. Tem não, a gente está em conexão com o céu, com o sobrenatural. Podemos estar impedidos de reunir, impedidos de ir e vir, mas o nosso espírito está ali, podemos acessar o céu. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluias. É isso que Deus, ele quer da igreja. Não quer que seja uma igreja que só conhece. Nunca a igreja teve tanto conhecimento de teologia como hoje. Né? Quantos doutores, quantas escolas de teologia. Hoje você faz teologia à distância, meu amado. Pela internet você faz. Eu vejo muita gente falando: eu preciso fazer teologia. Tem que fazer sim teologia. É muito bom fazer teologia. Mas é muito bom substitui o relacionamento íntimo seu com Deus, sua experiência com Deus. O segredo, chorar no secreto. O segredo da vida cristã
é o coração queimado. Quebrantado. Coração queimando. incendiado, sendo queimado pela chama do Espírito. Aleluia. Jesus falou assim: o Espírito vai te ensinar todas as coisas. Sim. O Espírito Santo, Nos ensina. Ele, o Consolador, Ele vai vos ensinar todas as coisas. Oh, e essa aleluia. palavra é para nós. Essa Sim. palavra é para a igreja atual. Amém. Vivemos um tempo de frieza. Vivemos um tempo em que os pastores levam doutores para os altares para poder ministrar, psicólogo. Não, vou falar sobre isso aqui, ó. Aí ele fala, né? doutores, Arrepende-te. Vai falar sobre isso. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta para a cruz, né? Se não, eu virei e tirarei o castiçal do seu lugar. Se não se arrependeres, tirarei a minha luz. Sairei do meio de ti, né? Tirarei a minha glória. Que ele é o próprio castiçal, né? Ele é aquele que fica no meio, não é? Aquela luz. Tirarei a minha Central, luz. é a luz Sim, central, por né? isso que há tantas igrejas em trevas, né? Igrejas estão mortas, estão em trevas, são ajuntamento de pessoas, mas você não vê luz. Por isso, porque não se arrependeu. Então ele fala ainda, Jesus: tens, porém, isto, que aborreces as obras, coisa boa, dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que seriam as obras dos nicolaítas? A gente estava pesquisando o que é os nicolaítas. São aqueles pregadores que comercializam mesmo a fé, na carência do povo. Gostam, né, de barganhar. Ele vai de encontro à necessidade carente do povo e leva vantagem com isso. Hoje a gente acaba vendo isso em muitas igrejas, né? As pessoas que se beneficiam da carência, da inocência do povo. E é a doutrina humanista, né? Que está ligada só aqui, focada só aqui. Bênção só para esta vida, só para essa terra. Por isso que há tanto crente que tem medo das coisas futuras, porque foi empregado, ensinado por esses nicolaítas a só ser feliz, a prosperar aqui na terra. O céu é aqui na terra, e realmente o céu não é aqui. Então, quando fala que Jesus está voltando, que as coisas vão piorar, para que cumpra tudo, que Jesus vai chegar no momento que a igreja não tem mais escape. O escape vai ser para cima, e você fica com medo, porque os nicolaítas estão pregando vida só aqui nessa terra. E Deus está falando que Ele odeia esses pregadores que não pregam a mensagem da cruz, do arrependimento. Né? E Ele vai cobrar caro, tanto desses pregadores como das igrejas também, que suportam, que aceitam, que são cúmplices desses pregadores, que colocam eles no altar para corromper o povo, para induzir o povo ao erro. Eles aproveitam da carência das pessoas, da falta de entendimento, de conhecimento. Exatamente, né? Mas ele fala: mas coisa boa que você aborrece esses nicolaítas, isso que eu também aborreço. Então é uma coisa boa para essa igreja. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Então, irmão, se você tem ouvido, ouça. Ao que vencer, está falando para cada igreja, deu uma promessa. Ao que vencer, para essa igreja aqui de Éfeso: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Aleluia. Aleluia, a qual está no meio do paraíso de Deus. Então é ao que vencer. É uma maratona até chegar lá. E essa árvore é aquela que estava também no jardim do Éden, né? Duas árvores. Vida, conhecimento, né, do bem e do mal. É a que Adão comeu, será? Sim, eles comeram do conhecimento do bem e do mal. Só que para eles não comer da árvore da vida, senão eles iam viver uma eternidade no pecado, Deus expulsou eles de lá, né? Colocou um anjo lá protegendo aquela árvore. Só que aqui está dizendo: agora vocês vão estar liberados para poder comer. Aleluia, chegou a hora. Vai ter a hora da gente, né, comer desse fruto que era maravilhoso. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela então, o evangelho é isso: arrependimento. O livro do Apocalipse está dizendo o quê? O ponteiro está chegando na meia-noite. Arrepende quanto há tempo. E não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Né? Começamos esse estudo aqui aprendendo que Jesus, Ele é aquele que tem as estrelas na sua mão. Quem são as estrelas? Os pastores. Está falando aqui. Ele passeia no meio dos 7 castiçais. Ou seja, Ele está vendo tudo que está acontecendo. Aleluia. Ainda bem que Ele está vendo. Glória a Deus. Vendo. E eu vejo muita gente, viu, pastor André, desviando por conta de crente. Pastor não está vendo. Pastor não está vendo. Será que o pastor não está vendo o que o fulano está fazendo, o ciclano? Eu não estou vendo. Nós somos limitados, né? Quem está vendo é Jesus. Deus está vendo todas as coisas. Quem está vendo é Jesus. Agora, a gente vê também aqui como que Jesus, ele trata a questão da responsabilidade, né? Que ele manda a carta para o anjo da igreja, para o pastor. Sim. Às vezes aqui, o pastor não está nem errando.
Coitado do pastor, ele está fazendo tudo certinho, mas o povo está errando. Só que o fato do pastor tolerar o erro lá dentro, Deus cobrou. E Deus cobra da gente, irmãos. Deus cobra. Eu sei que tem muito picareta por aí, tem muito líder de igreja aí, picareta, sabe? Mercenário, que quer só usurpar das ovelhas, usurpar das pessoas, viu? Mas pode ter certeza, quem é pastor de Deus de verdade, quem foi levantado por Deus, esse daí, o próprio Deus vai tratar com ele. Tá bom? E como que Deus trata, pastor? Deus fica mandando mensaginha pra gente? Não, Deus trata mesmo. E nós vamos aprender aqui outros dias que Deus fala, se não se arrepender, eu vou colocar na cama. Vou colocar na cama. Você fica achando que Jesus é bonzinho demais, né? Jesus é só ele amor. Ele é amor, mas ele é justiça, ele é juiz. Aqui fala no Apocalipse sobre a ira do Cordeiro. Ele também se ira. Jesus também se ira. Tá bom, meus amados? Tem mais alguma coisa para falar? Uai, nós vamos acabar de ler as cartas. Agora eu vou passar rapidinho, né? É a carta a Esmirna, que é a igreja mártir, uma igreja também sofredora. A carta a essa igreja. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, essas coisas diz o primeiro e o último. Conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas obras. E tribulação e pobreza. Essa igreja era uma igreja muito pobre. Mas ele fala assim, você é pobre, mas você é rica espiritualmente. Então ele não falou que a tribulação é ruim. Não. Ele falou, você está passando tribulação e não falou que vai tirar a tribulação. Essa igreja, sim. Essa igreja aqui, ela era pobre mesmo, né? E o Senhor falou, mas tu és rica. E a igreja de Laodiceia, ela afirmou ser rica, cheia de posses, mas o Senhor falou que você é pobre, cega, e então essa igreja de Esmirna, ele falou, conheço as tuas obras, a tribulação que tu passa, tem grande sofrimento, pobre e a blasfêmios que se dizem judeus e não são, a blasfêmios que se dizem crentes e não são. Né? Estavam lá querendo dar um de crente, mas estava trazendo a cultura judaica ainda, né? E quando fala que é blasfêmia, está querendo dizer sobre aquele mesmo povo que ficava seguindo Jesus, os fariseus religiosos, né? Hipócritas, eles ficavam blasfemando, né? Ficavam falando de Jesus, blasfemando contra Jesus, não aceitando ele como filho de Deus. Era endemoniado, estava tudo errado. Então ali naquela igreja tinha pessoas que ainda ficavam mantendo ainda o velho costume da lei, né, judaica. Os rudimentos, né? Sim, as doutrinas judaicas, e ficavam ali de uma certa forma até colocando mais fardo sobre a igreja. Sim. A igreja já era pobre financeiramente, né? E além disso ela vivia debaixo ainda do jugo da religiosidade. Sim. Né? Da hipocrisia de muitos religiosos que estavam ali. Era uma igreja muito sofrida. Então ele vai falar o quê? Que naquela cidade ali tinha uma sinagoga que era a sinagoga de Satanás. Era a sinagoga judaica, né? Pelo que tá falando aqui. Então, os judeus que rejeitaram a Cristo, como tem até hoje, sim, né? Os judeus que não reconheceram Jesus. Estavam intimidando. Sim. Isso aqui fala dos religiosos que intimidam os filhos de Deus. Viu? E isso acontece hoje também. Existe muitos religiosos que querem nos intimidar. Tem muita gente que sofre nas igrejas com isso. Tem pessoas que se declaram mais religiosas, né? Tem pessoas que, não, eu faço mais, eu oro mais, eu conheço mais a Bíblia. Você não faz isso, eu faço. Olha aqui para você ver. Isso é o quê? Isso é legalismo. Isso é o legalismo, né? Pessoas que têm os seus costumes, e Paulo até fala, não critica o que faz ou o que não faz, cuida da sua vida. Se você come... Vai olhar, vai julgar você mesmo, vai tirar a trava nos seus olhos. Jesus falou, né? Não tenta tirar o cisco nos olhos dos outros, não. Tá. Vai cuidar da sua vida. Falar aqui que o povo tem que ir embora, né, pra casa. Tem que pegar ônibus. Então, aí ele acaba de falar, Jesus falando, né? Vocês não temam das coisas que hão de padecer, vocês ainda vão padecer um pouquinho. Eis que o diabo enviará alguns de vocês para o cárcere. Mesmo a igreja sendo pobre e sofredora, ainda tinha mais luta para vir para ela. E para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual que é a segunda morte? A morte eterna. E a carta à igreja de Pérgamo,
A igreja que está em Pérgamo escreve: aquele que tem espada aguda de 2 fios, conheça as tuas obras e onde habitas, onde está o trono de Satanás. Meu Deus, tem igreja que está com o trono de Satanás. Isso é o próprio Jesus falando. E onde está o trono de Satanás? E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Apesar de ter igreja que ainda tem o trono de Satanás lá dentro, mesmo que tenha essas igrejas, tem um remanescente ali dentro. Tem alguém ali que não negou a fé, que não negou o nome de Jesus. Então nós não devemos condenar uma igreja em geral, aquela igreja ali, não, nós somos a igreja. Sim. Mesmo que tem certas igrejas que às vezes não estão dando a primazia para Jesus, né? Liberar o seu altar para Satanás. Tem alguém ali dentro ali que está ali por Jesus e não negou sua fé. E ele fala, né? Tem alguém aqui que não reteve o meu nome, não negou a minha fé. E ele fala ainda que essa igreja de Pérgamo tem umas coisas poucas contra ti também. Porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Então tem igreja também que segue essa doutrina de Balaão, que é a troca, né, de favores com Deus, tropeços, coisas sacrificadas aos ídolos. Idolatria não quer dizer mesmo só a idolatria, que é a igreja católica, né, que é a mais conhecida, né, dos santos. É tudo que toma o lugar de Deus, é idolatria. Objetos, todos os pessoas, objetos, né, que tomam o lugar, a primazia de Jesus. Isso é prostituição. Tá trazendo outras coisas para substituir o Jesus, o próprio Jesus. Sim. Deixa eu ler aqui, Tiatira, pode? Tiatira, para a gente poder finalizar. O anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as suas obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que a da primeira. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda